Então, a minha visão hoje de dinheiro é que ele é uma consequência de tudo aquilo que tu faz com significado, com um propósito. Ai, Jéssica, mas então eu tenho que saber qual é o meu propósito para que eu consiga ter algum resultado na vida? Não, por vezes é difícil a gente realmente ter, assim... Olha lá o episódio de propósito que eu acho que vai te ajudar nisso. É difícil mesmo a gente ter esse senso de propósito bem claro. É uma construção, é uma descoberta. Só que se tu fizer o que tu faça só pelo resultado financeiro, provavelmente tu não consiga te manter persistente ao longo do tempo. Porque não é uma motivação que vai conseguir fazer com que tu passe por um longo tempo fazendo o que tu não gosta, sem resultado nenhum. Porque é isso que acontece. Seja empreendendo, seja fazendo qualquer outra coisa. Ah, tu trabalha num lugar. Para que tu consiga te manter aquela primeira fase no teu trabalho ganhando pouco, até que tu consiga galgar um outro cargo, se tu estiver fazendo aquilo simplesmente pelo dinheiro que aquilo te dá, a possibilidade que tu tem de empregar muito esforço e te destacar é muito pequena. Porque tu não vai ter disposição. Tu só vai querer cumprir o teu. E aí tu vai embora. E aí tu não te destaca. E aí tu não cresce. Se tu olha para aquilo e diz assim, nossa, isso aqui faz muito sentido para mim, eu vou investir meu sangue aqui, aí sim tu investe teu sangue. E aí tu aguenta aquele tempo de menor resultado para que tu chegue no bom resultado. Então a minha visão de dinheiro é essa hoje, assim, sabe? É que a gente tem que construir, embora que talvez tu não tenha esse, meu Deus, esse é o meu propósito de vida, mas no mínimo tem que brilhar teu olho, tem que ser motivador para ti, para que tu consiga resistir ao ciclo até que tu consiga chegar no momento que realmente aquilo vai te dar resultado. E este resistir ao ciclo precisa ser mais leve. Precisa ser menos do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Porque isso vai te atormentar e vai fazer com que tu não chegue lá. E aí, alinhado a isso, né? Alinhado a esse, como eu vejo o dinheiro, isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, qual é o significado depois, né? Tá, o dinheiro em si, qual é o significado que ele tem pra mim, Jéssica? Pra mim, Jéssica, dinheiro tem 2 significados muito importantes: segurança e liberdade. E nesta ordem. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou bem conservadora. E sempre fui. Sempre eu gostei das coisas muito organizadas e que eu tenha controle das coisas. Eu sou muito controladora. Então eu gosto de ter controle. E o dinheiro também gosto de ter controle. E quando eu tenho controle e me sinto segura, eu consigo desempenhar melhor do que quando eu estou insegura. E isso é muito do meu traço de personalidade, né? Eu sou uma pessoa que tem um traço de personalidade, conscienciosidade, que é bem regrado, metas, disciplina, essa coisa toda. E eu tenho neuroticismo, que é um traço de oscilação emocional. Então isso me faz ser uma pessoa que eu preciso estar no controle, porque se não estou no controle eu oscilo muito. E aí dentro disso eu coloco a segurança como um pilar do dinheiro, né? Eu atribuo o dinheiro à responsabilidade disso. Por quê? Porque no momento que a gente tem uma estrutura financeira sólida, que eu tenho uma reserva de emergência sólida, que eu sei se tiver algum imprevisto, eu tenho disponibilidade de recurso, isso dá paz. E aí eu vou executar comportamentos que estejam alinhados a esse objetivo, que é construir essa segurança. Para a consequência de uma construção de uma boa segurança, começar a comprar a minha liberdade. O que as pessoas fazem? Todo mundo quer liberdade. A verdade é essa, todo mundo quer liberdade. Seria maravilhoso se a gente não precisasse ficar contando dinheiro para as coisas. Seria maravilhoso se a gente não precisasse pensar se pode ou não pode, mas a verdade é que o dinheiro tem fim, independente do tamanho do dinheiro. Então, a liberdade sempre vai ter um limite de liberdade, né? E que liberdade é esta? Então, liberdade para mim é eu conseguir, por exemplo, ter liberdade no meu próprio horário. Ter liberdade das minhas próprias escolhas, do que é valoroso para mim, do que não é. Ter liberdade de, se eu quiser fazer uma viagem, eu faça. Embora a gente não faça, porque não é uma coisa que, meu Deus, eu amo fazer viagem. Eu gosto mesmo de ficar na minha casa. Se eu quero ir num restaurante, eu vou num restaurante. Sabe, eu não tenho grandes... Ai, meu Deus, ter liberdade é comprar um carrão.
não faz sentido pra mim, embora o Gui adora carro. Mas, sabe, assim, não orna comigo, assim. Eu quero ter liberdade porque eu quero comprar um relógio que custa... Não é isso, sabe? Liberdade é eu poder me cuidar na medida do possível, eu andar com roupas que eu acho que me fazem ter uma boa apresentação. Eu gosto de estar bem vestida, né? De estar bem... Minha mãe sempre dizia assim, eu ia sair de casa e ela dizia assim, não vai sair de casa sem lápis no olho. Desleixada, não. A mãe, então, sempre tentou me ensinar, assim, a manter uma boa aparência, manter esse cuidado, embora às vezes eu seja desleixada, mas manter esse autocuidado, né? E isso também envolve dinheiro. Então, essa é a liberdade, né? Poder ter morar numa casa, isso é um objetivo que nós temos para o futuro. Então, isso é liberdade. Só que se eu quiser, por exemplo, morar numa casa, se eu já morasse hoje numa casa, e se eu já morasse numa casa há 5 anos atrás, eu estaria comprando a liberdade, que o que é liberdade para mim? Mas eu estaria sacrificando a minha segurança. E no momento que eu inverto essa pirâmide, é como se assim, segurança tá aqui, liberdade tá aqui em cima, tá? Se eu inverto essa pirâmide, tá bamba. Se eu inverter a pirâmide, eu tô bamba. Se você quiser viver liberdade antes de ter segurança, você nunca viverá liberdade. Porque é a segurança financeira que vai te dar condições de viver a liberdade. O problema é que boa parte das pessoas acabam invertendo essa ordem. E ao inverter essas ordens, elas corroem a possibilidade de ter liberdade. Por quê? Porque na maior parte das vezes vão comprar essa liberdade de forma antecipada com empréstimo, com financiamento, com cartão de crédito. Aí a vida vira aquela bela rodeio. Então, essa clareza, né, do que o dinheiro significa para mim? Para mim significa liberdade e segurança. Como é que eu chego nisso? E aí eu tenho que ter um comportamento alinhado para chegar nisso. Então, essa construção, né, de como eu vejo o dinheiro. Um primeiro ponto é que eu vejo o dinheiro como, só resumindo o que eu já mencionei até aqui, eu vejo como um resultado do teu esforço, e esse teu esforço precisa ser mantido durante o ciclo, que não vai acontecer do dia para a noite. Não adianta tu ficar buscando respostas mirabolantes. Na maior parte das vezes é só a vida acontecendo dentro do tempo que as coisas têm que acontecer, né? Dentro da tua curva de aprendizado. Então, segue firme na tua curva de aprendizado que uma hora vai chegar. E quando isso chegar, eu tenho que olhar para isso e entender que significado isso tem na minha vida. Na minha, segurança e liberdade. Tu tem que entender na tua o que tem. Para ter essa clareza, para ter esse entendimento. E aí começar a se comportar na direção disso. E aí a gente entra para o segundo tópico. Como que eu me comporto em relação ao dinheiro, já que, né, depois de ter passado por essa curva de aprendizado, já ter passado por essa curva de passar um bom tempo fazendo e sem ver resultado, até que o resultado chega. Como que eu me comporto com o dinheiro e como que eu me comportava com o dinheiro? Como eu disse, eu sempre fui muito conservadora, né? Então, essa base de ter o dinheiro como uma fonte de segurança sempre foi muito forte. Só que eu, naquela época, tratava isso de uma forma muito pesada. De uma forma muito desafiadora mesmo, assim, de uma forma que, meu Deus, eu não consigo viver leve, porque eu tô sempre pensando no dinheiro. Tipo, naquele funil, eu entrava no funil, meio que no funil da escassez, assim, de olhar e dizer, o mundo vai acabar e eu nunca vou conseguir sair daqui. Então, naquela época, eu não tinha a mesma postura que eu tenho hoje. Talvez isso te ajude a construir, mesmo que esteja numa fase mais difícil, uma postura diferente da que eu tive, e aí tu sofra menos. O que seria uma postura melhor nesse sentido em termos de comportamento? Entender que existe, sim, uma necessidade de segurança, entender que talvez nesse momento você não consiga ter, por exemplo, uma reserva de emergência estruturada, mas que isso também é um processo, é um ciclo. Então, qual é o primeiro passo? Bom, eu vou olhar a minha vida. E se exatamente o que eu ganho é o que cobre os meus custos, porque eu não ganho muito, tenho que pagar aluguel, condomínio, água, luz, internet, eu tenho que entender, ok, isso é uma fase. Quanto tempo dura essa fase? No meu caso, durou 1 ano e meio, né? Porque foi até eu conseguir começar a trabalhar. Então, assim, já entender quanto que é o período dessa fase, para que tu consiga te organizar dentro desse período e não enlouquecer nesse período, entendeu? Então, isso que eu acho que isso eu faria
9 anos atrás se eu tivesse o discernimento que eu tenho hoje. E aí hoje, como que eu me comporto nessa construção? O meu comportamento é sempre alinhado com os meus objetivos. E eu construo objetivos de forma hierárquica. Então eu vou juntar a parte que eu vou falar do meu comportamento com a parte que eu vou falar de para onde eu quero ir. Desde sempre, seguindo, né? E percebe que o meu comportamento tem que estar alinhado com o que o dinheiro significa para mim e com o objetivo que eu tenho. E o meu objetivo tem que estar alinhado com o que o dinheiro significa para mim. Então, o meu objetivo, dentro do que o dinheiro significa para mim, é, em primeiro momento, construir segurança financeira. E depois, construir liberdade. O que é a segurança financeira? É eu ter uma estrutura financeira que me permita ter uma reserva de emergência no presente e uma reserva no futuro. Como assim, Jéssica, reserva no futuro? Sim, a minha aposentadoria. Eu preciso hoje nutrir um cofre, digamos assim, né? Assim, didaticamente, eu vou pensar eu pensei naqueles... Sabe quando tem aqueles desenhos que tem aquelas... Tu abre, assim, um coisa enorme e aí aparece aqueles ouro. A doida. Mas eu tenho que encher uma caixa dessas, entendeu? Eu tenho que encher um baú. Era esse o nome que eu queria dizer. Eu tenho que ir enchendo um baú hoje. Porque para que lá na frente eu consiga viver com segurança e liberdade, quem tem que nutrir esse baú é a Jéssica de hoje. Porque a Jéssica daqui 20 anos não vai ter a condição laboral que a Jéssica de hoje tem, né? De trabalhar, de força, de tal. Então, é a responsabilidade da Jéssica de hoje encher o baú do futuro. Então, o meu comportamento hoje tem que ir alinhado com meus objetivos. Se o meu objetivo é segurança e liberdade, como que eu constituo segurança hoje e no futuro? Bom, hoje reserva de emergência, tá ok. No futuro, eu tenho que ter uma renda, que eu já determinei qual é o meu valor mínimo no contexto que eu estou hoje, já explico sobre isso. No contexto que eu já estou hoje, determinei qual seria essa minha renda média mensal, com base no que esse meu baú vai me dar. E aí eu já sei exatamente quanto que eu tenho que depositar por mês nesse baú, para que daqui 20 anos eu tenha a renda que eu espero ter. Isso é a segurança. Mas, Jéssica, isso ainda não é liberdade? Não, porque primeiro é a segurança. Depois, como eu já montei a reserva de emergência aqui, hoje em dia eu já estruturo tudo para esse baú, digamos chamar assim, né? A liberdade, ela vem depois que esses dois campos estiverem completos. Segurança no presente está ok. Segurança no futuro eu estou completando. Para que eu complete a segurança no futuro, eu tenho um valor mensal que eu tenho que depositar para o meu eu do futuro. Então, eu vou depositar esse meu valor do meu eu do futuro. E sobrar, depois de pagar todas as minhas despesas essenciais, pagar o meu baú do futuro, o que sobrar disso vai para minha liberdade. O que é a minha liberdade? É eu poder morar numa casa, é eu, quando quiser fazer uma viagem, quando quiser trocar de carro. Se eu quiser comprar uma roupa, comprar um, sei lá o quê, trocar de telefone, trocar de computador, qualquer coisa. Isso é depois. Sem que fira a estrutura base do presente e do futuro. E o meu comportamento é completamente alinhado com isso. Porque isso é muito forte dentro de mim. E aí esse é um ponto importante. Tu tem que ter essa clareza do que realmente é significativo para ti, o que dá essa estrutura de paz de espírito. Porque se tu te fizer isso, fica muito mais fácil tomar decisões. Porque hoje em dia, para mim, é muito mais fácil tomar decisões. Porque eu tenho essa clareza muito bem estabelecida. Qual é o presente? O presente era a reserva de emergência. A reserva de emergência está estabelecida. Desde que a gente abriu o escritório, antes de abrir, eu já constituí a reserva de emergência. Só que daí, óbvio, né? A gente vai aumentando um pouco o custo de vida, que a gente não aumentou muito, mas aumentou um pouco. Personal, uma pessoa para ir lá em casa, cozinhar, essas coisas que antes a gente não tinha. E aí, no momento que eu aumento o custo de vida, eu tenho que aumentar a minha reserva de emergência. E aí, a gente sempre fez isso e isso tá ok. Então, isso estando ok, meu foco vai ser no baú do futuro. A construção desse baú do futuro, ela é eterna. E aí, é sobre isso que eu quero falar.